Tem um negócio curioso dentro da humanidade que cada vez acontece mais. Que parece quando você fala para uma criança, criança, não pegue, raposo, não pegue, ele vai querer pegar. Tirando o raposo da Dora, que aí o raposo da Dora é uma criança obediente, ou uma raposa obediente. Mas isso é porque não é ser humano, não tem o coração pecador que nem vimos aqui. Mas sempre que a gente fala para não pegar, não tocar em determinada coisa, aquela coisa proibida parece ser algo mais atraente, parece ser algo que a gente quer alcançar. Um grande exemplo disso é o filme O Clube da Luta. Não sei se vocês se lembram, é um dos meus filmes favoritos. Tem o livro também. É muito da hora descobrir que a personalidade lá interpretada pelo Brad Pitt é ele também, só que de uma forma é muito doido, é muito doido. E tem uma regra do Clube da Luta que eu já quebrei, que é nunca fale do Clube da Luta, não fale sobre o Clube da Luta. O resultado, o Clube da Luta virou uma obsessão. Caiu na boca do povo, as pessoas estavam indo para algo proibido, mostrar algo intrínseco dentro do coração humano, algo no coração humano que eles buscavam a briga, buscavam o ódio, buscavam a raiva. E se a gente for pensar isso em olhos naturais, a gente vê que isso, humanos, reais, a gente vê que isso não é diferente. Em Gênesis capítulo 3, Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no centro no jardim e certamente morrerás. O ser humano foi lá e comeu. Foi exatamente a lei que o desejo explodiu. E a questão é simples. A questão que eu quero botar aqui para você entender é que o problema nunca foi a lei. O problema nunca foi um legislador que falou não pegue, não é para você tocar. O problema sempre foi o coração humano. Hoje, nós, corrompidos pelo pecado, Adão, com seu livre-arbítrio de escolha, preferiu o pecado. E aí condenou a raça humana inteira à sua depravação, a nascer debaixo do pecado. É exatamente isso que Paulo vai tratar aqui na Epístola de Romanos, do capítulo 7, do verso 1 até o verso 3. E ele vai mostrar isso, que a lei não é o problema. O problema é o coração do homem. E que a lei, por conta do coração do homem, perdão, que o pecado, que o diabo, por meio do coração do homem, usa a lei para condenar o próprio homem. Vamos abrir em Romanos 7 e vamos ler do verso 1 até o verso 13. Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva? Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo que sem lei eu vivia. Mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verdadeiramente, perdão,
e verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como um pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Essa foi a exposição bíblica. Agora vamos ir ponto a ponto e tentar entender as nuances do texto e expor a Bíblia, expor as Escrituras. Aqui, no início de Romanos 7, do verso 1 até o verso 3, Paulo faz uma ilustração genial com o casamento. Ele fala: ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas quando ela está viva? Aqui ele faz essa pergunta retórica para dar essa provocadinha. E logo mais responde com essa analogia, com uma sombra, com uma 3x4 mostrando uma relação conjugal. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido, enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ele ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Paulo simplesmente já começa direto depois de todas as porradas que ele deu no capítulo 6. Ele fala: a lei só tem autoridade enquanto você está vivo debaixo dela. Enquanto você está vivo debaixo da lei, sendo legislado pela lei, aí sim ela tem autoridade para você. Ele usa o casamento porque é uma aliança legal. Algo que os romanos entendiam aqui na situação da Epístola Paulina, que os judeus entendiam, que tinham judeus aqui nesse meio também, entendiam sobre o casamento e era algo mais sagrado. O livro O Fogo no Parquinho, de Iago Martins, mostra um pouquinho da relação do casamento e da parte conjugal para o judeu, que era normal um judeu de 20 anos já estar casado, mais ou menos, e se você não tivesse, você era considerado meio impuro, coisas desse tipo. No livro O Fogo no Parquinho destrincha um pouquinho isso. E ele usa o casamento para mostrar essa aliança, que é uma aliança legal, vinculante e séria. Não esse romantismo raso que o pessoal vive hoje. Ou seja, Paulo usou o casamento aqui porque era algo real, algo profundo, algo sério, que até mesmo os romanos, fora da cultura judaica, entendiam. E os judaicos, os judeus, entendiam também. Então, não era algo barato, algo que nem hoje está algo mais patético, dá para se dizer, o casamento para as pessoas do mundo. A lógica que Paulo estabelece aqui com essa 3x4 do casamento é: enquanto o marido vive, o vínculo continua. Isso serve para a mulher também. Enquanto sua mulher vive, o vínculo continua. Morreu, acabou a obrigação. Agora, isso daqui é muito importante porque ele vem falar do verso 4 até o verso 6. Inclusive, aqui na minha Bíblia, eu estou usando a versão NAA, do verso 1 até o verso 6, aí bota uma comparação com o casamento. E é basicamente isso que ele faz agora. Ele, depois de ter apresentado a legislação conjugal no casamento com uma 3x4 e ligado com a lei mosaica, com a lei de Deus, ele traz a solução a partir aqui do verso 4. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutificássemos para Deus. Aqui Paulo faz a ligação dizendo: vocês não estão mais sobre o domínio da lei, porque vocês morreram para a lei. Porém, vocês foram para outro, não mais sobre o domínio do pecado que está debaixo da lei. Não mais sobre o domínio da lei, não mais sobre o cabeça federal que era Adão, mas agora sobre o cabeça federal, aquele a quem ressuscitou, Jesus Cristo. E ele ainda coloca mais aqui, a fim de que frutifiquemos para Deus. Isso não nos torna neutro, mas torna uma vida cristã prática, dia após dia.
Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros a fim de que frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Paulo não está dizendo que a lei é ruim, e ele depois vai fazer essa ligação no verso 7, vimos aqui, ele está dizendo que você morreu para a lei em Cristo Jesus. A partir do momento que você foi batizado no corpo de Cristo, que o Espírito Santo lhe batizou e começou a habitar em você, que segundo a lógica de 1 Coríntios 12, o Espírito Santo habita em você, você morreu para a lei e vive para Cristo, que nem o próprio apóstolo Paulo já explicou anteriormente aqui na nossa exposição de Romanos. Uma lógica clara é seguida aqui. A união com Cristo é você morrer com Ele. Fomos sacrificados, morremos dentro do batismo para o mundo. Se você morreu com Cristo, a lei não te condena mais. Porque assim como quando o cônjuge morre, nós não temos mais uma obrigação com ele, assim também morremos para a lei. E não temos mais uma obrigação perante a lei. Agora você e eu pertencemos ao nome que está sobre todo o nome. Jesus Cristo, o Deus vivo, encarnado na terra. Não a lei como um sistema de condenação. Mas tem um detalhe aqui também. Antes, a lei só servia para expor, até intensificar o pecado. E isso quebra o moralismo religioso. Isso daqui é um dos textos que quebra também o moralismo religioso. Fora Romanos 2 também. Fora Romanos 2 que já discutimos aqui também. Esse texto quebra praticamente o moralismo religioso. Porque não há lei, não há nada que a gente faça que nos faça alcançar a salvação, a não ser morrer para a lei em Cristo Jesus. Do verso 7 ao verso 9, pode surgir até uma dúvida, que nem Paulo começa no verso 7. O que diremos então? Que a lei é pecado? E ele, logo após, responde: de modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que sem lei eu vivia, mas quando veio o pecado reviveu e eu morri. Aqui Paulo dá um tapa na cara em quem acha que o problema é a regra. E que tem algumas vertentes cristãs ou pseudo-cristãs, entre aspas, que botam a letra mata, o problema é a regra. Ah, você tem que ser livre, não existe crente gay. Gays não vão para o inferno, não é pecado ser gay. E Paulo aqui fala, o problema nunca foi a lei. O problema nunca foi a lei perfeita e santa de Deus. O problema nunca foi a regra. A lei é tipo um espelho. A lei é para expor aquilo. Ele não suja, o espelho não suja o seu rosto. Ele mostra em você o que está sujo. Ele mostra a podridão do seu coração. E a lei servia para isso. E mais, o pecado usa a lei como um combustível. Você não sabia que cobiçar era pecado. A lei falou: pronto, agora você vai perceber e ainda sente mais inclinação para cometer aquele determinado pecado. Ou seja, a lei revela, desperta, expõe, mas não salva ninguém. A lei não tem esse poder para salvar. Nem antes mesmo os pais da fé no Antigo Testamento foram salvos por conta da lei. Eles foram salvos por meio da fé na promessa do Messias que iria vir. Desde o Abraão, desde Moisés, todos foram salvos pela fé e não justificados pelas obras. O próprio Deus lhes imputou justiça, como já vimos aqui também, se eu não me engano, em Romanos 4. Do verso 10 até o verso 13, entendemos como que o pecado usa a lei.
É do verso 10 até o verso 13? É do verso 10 até o verso 13. Entendemos como o pecado usa a lei. Ele fala o seguinte, Paulo escreve o seguinte, e verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou um mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou, e por meio do mandamento me matou. Assim, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Aqui Paulo fecha o caixão e diz, a lei é boa, o problema é o pecado. O pecado usa o bom para matar. O pecado usa o bom para te matar, para te arrastar para o fundo do poço. O problema nunca foi a lei, o problema foi o seu coração pecaminoso. É como dar uma arma perfeita na mão de um criminoso. O problema não é a arma, é quem usa. Você entregar uma Colt americana calibre não sei o que, a melhor arma de todos os tempos, sei lá o que, a Colt de Supernatural lá. É você entregar a Colt na mão do Lucifer de Supernatural, para quem não conhece. É tipo isso, tá ligado? Ali vai causar o terror. Vai causar o terror. A lei expõe o pecado até o ponto de você perceber o quão podre ele realmente é. E isso nos traz algumas conclusões que devemos levar para a nossa vida, que devemos parar de confiar no moralismo. A gente acha que seguir as regras vai nos salvar. Mas se você pensa isso, sinto lhe informar, você não entendeu nada. Nós cristãos não seguimos as regras porque queremos a salvação. Nós seguimos as regras porque já somos salvos e fazemos isso por puro amor a Cristo Jesus. A lei não salva, ela condena e aponta para Cristo. A gente precisa entender a nossa união com Cristo. Não é porque você pecou hoje, que você fez alguma coisa errada, que todos estão sujeitos na nossa batalha contra a carne que veremos aqui no próximo vídeo, que estamos perdidos. Não. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. A salvação não pertence a você. Mas se você pecou, se arrependeu verdadeiramente, teve uma metanoia, uma mudança de mentalidade, Cristo é contigo e precisamos entender a nossa união em Cristo. Não estamos mais debaixo da lei, que era um espelho, que você ficava de frente e via sua podridão. A lei te condenava, a lei falava, você não presta, você é pecador, isso daí é errado, não sei o que, a lei apontava o dedo para você. Mas isso daí não te condena mais, porque você foi salvo em Cristo Jesus. Porém, isso não é licença para viver de qualquer jeito. É pior. Agora você serve ao Deus verdadeiro. Você não vive mais de qualquer jeito porque foi liberto da lei. Não, você vira escravo de Deus, servo de Deus. E não por uma obrigação externa, não porque é assim que você vai conseguir sua salvação. Não, você se torna escravo dele por amor a ele. Precisamos reconhecer a gravidade do pecado. Muitas vezes a gente entende a nossa natureza pecaminosa. Apesar de depois de convertido, quando ainda pecamos, às vezes muitos pastores, muitas pessoas em aconselhamentos pastorais tentam passar a mão na cabeça. Mas muitas vezes a gente precisa dar esse aperto de mão, esse abraço, esse acolher, o seu pastor, o cara acolhedor. Porém, a gente precisa transmitir o quão podre e quão grave é aquele pecado, porque você cometeu um crime contra o Deus verdadeiro e que você só irá alcançar a salvação por arrependimento e fé em Cristo Jesus e falar: meu Deus, me perdoa, eu errei nisso. O pecado não é fraqueza. O pecado não é algo fraco, o pecado é algo sério, é algo ativo, enganador e usa até a coisa boa para te destruir. Se você subestima o pecado, se você brinca com o pecado, você já perdeu.
devemos viver no Espírito, ser guiado pelo Espírito Santo. Não no sentido de ouvir voz miraculosa na cabeça nem nada do tipo, mas devemos viver segundo o Espírito Santo. A religião externa gera hipocrisia. Transformação real vem do Espírito. Não é você ouvir uma voz miraculosa. Não. É se você pegava o troco errado da padaria, você dá o troco, sai, ei, tá errado aqui o troco, toma aqui, rapaz. É quando você vê uma pessoa que precisa ouvir de Cristo, você vai lá e fala de Cristo para aquela pessoa. É ser guiado por Espírito Santo, é nesse sentido. Se sua fé é só regra, você ainda está em Romanos 7. Você ainda está achando que é regras, é legislação e tudo mais. Se é vida e espírito, você já entendeu Romanos 8, que vamos expor, se eu não me engano, salvo engano, na terça-feira, se der tempo. Se não der tempo, na terça, na quinta. Mas a gente precisa botar isso na nossa cabeça. A lei mostra o abismo, mostra a infinidade, o fundo do poço, mostra a queda vanglorosa que deveríamos cair. Porém, Cristo é a ponte que se colocou no meio entre o abismo, entre uma ponta do abismo e a outra, para que alcançássemos a vida eterna. Cristo é o caminho. Temos que parar de ficar olhando para o abismo e ir atrás da ponte. Se você fica olhando para a lei, achando que vai atravessar aquele abismo gigantesco, sinto informar, mas a lei não vai te atravessar, não vai fazer você atravessar, vai fazer você cair no abismo eterno. Você só vai cair cada vez mais fundo. Porém, a sua confiança em Cristo e na cruz, a obra perfeita de Cristo, vai fazer você atravessar essa ponte, que é o caminho, a verdade e a vida. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E até amanhã, galera. Falou, fui e tchau.